Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um café da noite, mais uma oração antes de dormir, antes de ir descansar. Falamos com Deus e hoje o tema é sobre Abigail. Deus usou Abigail. Irmãos, a noite em que Deus usou Abigail para proteger o rei Davi de si mesmo. A palavra que vamos ler hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, de 2 a 35. É uma palavra tremenda, gente. Uma decisão sábia que evitou anos de sofrimento. Irmãos, esse tema é muito forte. Muitas pessoas conhecem o rei Davi, muitas pessoas conhecem Golias, né, quem Davi derrotou, mas poucas conhecem a noite em que Abigail impediu Davi de cometer um erro grave que poderia marcar sua história para sempre. Davi já havia ungido o rei, mas ainda não estava no trono. Ele estava cansado, ele estava perseguido e ele estava ferido emocionalmente. Pela primeira vez, nós vemos Davi prestes a agir pela ira. E foi ali então que uma mulher muito sábia entrou na sua história, Abigail. Irmãos, vamos ler essa palavra a fim de entender melhor. E 1 Samuel 25, de 2 a 35. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria aos homens, e eu não sei de onde vem? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os distratou. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas.
Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minhas seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque seu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E, levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como de meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar do coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. Quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressares e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Aleluia. Que tremendo. Gente, olha só, Abigail encontra Davi. Ela não alimenta sua ira, ela não concorda com sua vingança, ela
o lembra de quem ele é. E ela o lembra do propósito de Deus. Ela o lembra também do futuro. Irmãos, olha só, quando estamos feridos, precisamos de pessoas que nos lembrem quem somos nós. Davi estava olhando para a ofensa e Abigail o fez olhar para o propósito, pegou a chave. Olha só, Davi responde: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Que frase poderosa, pessoal. Davi percebe que Deus havia usado Abigail para protegê-lo de si mesmo. Às vezes Deus nos livra através de pessoas, entenderam? Às vezes Deus nos livra através de pessoas. Nem todos os livramentos vêm por milagres sobrenaturais, pessoal. Alguns vêm por conselhos, alguns vêm por palavras, ou então através de pessoas enviadas pelo Senhor. Irmãos, a palavra de Deus confirma essa palavra que eu deixo você meditar em Provérbios 15:1. É um desafio deixando para você hoje. Medita em Provérbios 15:1, medita em Tiago 1, de 19 a 20, medita em Romanos 12, 18, Efésios 4, 26, 27 e Provérbios 19, 11. Todas essas palavras confirmam aquilo que eu acabei de falar para você. E a glória celeste, a sabedoria de Abigail evitou em uma noite um ero que Davi carregaria por toda a vida. Amém, irmãos? Olha só. O tema central dessa oração da noite hoje é como Deus nos protege das decisões tomadas na ira, na dor e na impulsividade. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, na vida da minha família. Obrigado, Pai, pela tua luz, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Deus santo e poderoso. Senhor, a Bíblia fala que havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo e ele era muito rico. E a Bíblia fala que Abigail, a esposa sábia que Deus o deu, livrou Davi de derramar sangue. Pai querido, o rei Davi é muito conhecido, mas poucos conhecem Abigail, essa mulher sábia, Pai. Senhor, é baseada nessa palavra que hoje, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença, coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Cubro minhas famílias, meus filhos, minhas netinhas, meus irmãos, meus pais, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, com o sangue de Jesus, meus pertences, objetos eletrodomésticos, tudo que minha família tem, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas dívidas, falhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai querido, nós sabemos que muitas vezes nosso maior inimigo não é quem nos feriu, mas a decisão que tomamos depois das feridas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dai-nos um coração sábio, Senhor, e dai-nos um coração perdoador que não procure a vingança, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu ensinamento, pelo teu aprendizado. Obrigado pela tua proteção. Obrigado por nos guiar. Obrigado, Senhor, por proteger toda a minha família, a minha descendência, em nome de Jesus. Pai, nesta noite me coloco diante de ti na tua presença, Senhor. Depois de ter lido essa palavra, Senhor, de ter, Senhor, entendido essa história, o quanto Deus usou Abigail como mulher sábia, Pai, em nome de Jesus Cristo, para proteger não somente o rei Davi, mas a todos que o acompanhavam, de derramar sangue naquele dia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de ti todo o coração ferido, todos que estão se sentindo ofendidos, todos que se sentem humilhados, rejeitados. Pai querido, nós recebemos essa palavra, Senhor, essa palavra de 1 Samuel 25, Pai. Nós recebemos, Senhor, como aprendizado, como ensinamento, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos livra das injustiças, Pai. Nos livra, Senhor. Nos livras do homem mau, do homem sanguinário. Pai querido, em nome de Jesus, quantas vezes fomos tentados a reagir, quantas vezes fomos tentados a responder, quantas vezes fomos tentados a agir pela emoção.
mas hoje nós pedimos, dai-nos sabedoria de Abigail, dai-nos discernimento espiritual, ensina-nos a responder segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Pai, protege-nos das decisões tomadas com raiva, protege-nos das decisões tomadas na dor, nos protege das decisões tomadas no impulso, Pai. Decisões que foram tomadas também no cansaço. Pai querido, visita nossos lares, visita nossos quartos, o quarto dos nossos familiares, visita nesta noite o quarto das minhas netinhas e dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos e de toda a minha parentela e família, Pai. Visita também meus amigos, Senhor. Visita os casamentos, visita os filhos, visita os netos, visita as mães que choram, os pais preocupados, visita os que carregam conflitos familiares, Pai, e traz reconciliação, traz cura, restauração, que toda raiz de amargura seja arrancada, que toda mágoa seja curada e que toda ferida emocional seja tratada pelo Espírito Santo. Nós declaramos: o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa sabedoria, o Senhor dirige nossos passos, o Senhor guarda nosso coração e o Senhor nos livra das decisões erradas. Pai querido, cobre nossas vidas, nossa casa, nossa família, todo o nosso ministério, nossas finanças com o sangue poderoso de Jesus. E nesta noite nós descansamos porque sabemos que o Senhor continua cuidando de nós. Pai querido, nós intercedemos também pelos enfermos, Pai, pelos que estão aflitos, pelos cansados, Pai, pelos sobrecarregados, pelos que estão com dores, hospitalizados, Pai. Tua palavra fala em Romanos 12:18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, Pai. Que a paz que excede todo entendimento esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tua palavra também fala em Efésios 4:26, 27, irai-vos e não pequeis, Pai, que nós não venhamos a ser escravos do pecado, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos das decisões precipitadas. Tiago fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E Tiago nos mostra exatamente o erro que Davi quase cometeu, Pai. A ira que produz decisões precipitadas, livra-nos dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai. Senhor, continua nos ensinando que nem toda batalha se vence gritando, Senhor. Abigail não venceu pela força, ela venceu pela sabedoria. E eu te peço hoje, nesta noite, todos os dias da minha vida, sabedoria que vem do alto. Senhor, Provérbios 15:1 fala: a resposta branda desvia o furor, aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, guia nossos passos, Senhor, enche-nos da tua paz, enche-nos da tua sabedoria, enche-nos do teu Espírito, toma mais de nós e dai-nos mais de ti, Pai. Em paz nos deitamos, em paz logo pegamos no sono, em paz também nos adormecemos, Pai. Guarda, Senhor, nosso deitar, nosso levantar, nosso entrar, nossa saída. Coloca teus anjos guardiões poderosos e que se acampem, Pai, ao redor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que temos, porque tudo que temos é teu, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, hoje, amanhã e para tudo sempre. Guarda, Senhor, a minha família debaixo do Teu esconderijo, todos aqueles que estão fazendo essa oração comigo, todas as minhas valorosas, todo o meu familiar, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, medite nessa palavra, releia de novo 1 Samuel 25, de 2 a 35 e medita nessa história de Abigail. Eu vou trazer um outro dia um estudo mais completo sobre Abigail nesse canal, porque esse estudo é tremendo e tem muita coisa para falar. Deus te abençoe, compartilha.